Olá, a gente agora vai falar sobre a inspeção de conformidade. A inspeção de conformidade, né, ela é também um método preditivo de avaliação, né, do qual a avaliação heurística é um caso especial. Ele te diz que a inspeção de conformidade ela é orientada por recomendações e regras. Então, como é que ela funciona, né? A ideia é a gente fazer uma verificação olhando um conjunto de princípios, guidelines ou regras, né, e verificar se a gente está seguindo ou não. Né? Tem algumas listas de verificação que elas são bem conhecidas nossas, né? Então, todo mundo que fez ou está fazendo TCC usa as regras da BNT. Né? No caso do TCC, a gente nem sabe o porquê que a BNT manda fazer daquele jeito, porque o espaçamento tem que ser aquele, porque o tamanho do fonte tem que ser aquele. A gente apenas segue. Então, assim, de fato, tudo tem uma explicação, né? Então, o espaçamento é maior entre as letras, né, o mesmo tamanho, eles são daquele jeito para que as pessoas possam ler com, é, com conforto, né? Ou seja, para que o leitor tenha uma boa experiência, né? Para boa UX. E a gente simplesmente vai lá e obedece. Todo mundo também já ouviu falar nas normas ISO, né? Então, ISO 9000, que é a ISO de qualidade, etc. Que são nada mais do que um conjunto de regras que devem ser seguidas para que as pessoas, então, para que uma empresa tenha um determinado nível de qualificação. Né? E é por isso que a gente diz que a inspeção de conformidade é um caso genérico, né, das heurísticas de Nielsen. Então, uma das técnicas, né, checklists mais interessantes aí que eu conheço, né, é o Ergolist. Ergolist é um conjunto de critérios de qualidade, né, então critérios de boas interfaces, né, que pode ser seguido. Então, eu deixei o endereço aqui, que é onde estava o site, que nesse momento está fora do ar, na esperança de que talvez ele volte a ficar disponível, né, para as pessoas usarem. Então, assim, por que que ele está fora do ar, né? Então, olha só, gente, olha o, a checklist aqui, como é que ela é, a gente vê que é tudo um HTML antigo, né? Então, certamente precisava de atualização. Mas a checklist ela usa, na verdade, um conjunto de critérios ergonômicos, todos eles agrupados, né? E daí em cada um desses quadradinhos que a gente clica, ele vai abrir um conjunto de perguntas que a gente vai responder. Né? Então, sobre presteza. Né? Então, verifique se o sistema informa e conduz o usuário durante a interação. Então, eu vou olhar lá, tem 18 perguntas, eu vou responder essas 18 perguntas. Agrupamento por localização. Verifique se a distribuição espacial dos itens traduz as relações entre as informações. Então, e assim vai para cada uma. E quando a gente termina de preencher, a gente consegue emitir um relatório, né, para que depois o desenvolvedor possa usar. Então, esse é um conjunto bem interessante de regras aí para a gente fazer esse tipo de avaliação, né, de inspeção de conformidade. Então, regras ergonômicas, como as que a gente, né, exemplificou aqui, elas descrevem um conhecimento sobre usabilidade, né, e são usadas para ajudar o usuário a conceber, o usuário não, desculpa, o desenvolvedor ou o projetista a conceber é, novas interfaces, né? Ou como avaliar essas interfaces, né? Onde aqui a avaliação nada mais é do que fazer uma inspeção sistemática de absolutamente todas as telas, né? E todas as formas de interação de uma interface e vai olhando à medida que vai fazendo essa inspeção se as regras estão sendo respeitadas ou não. E como eu tinha mencionado agora há pouco, vários conjuntos de regras estão disponíveis aí, né? Então, de acordo com a aplicação que a gente quer desenvolver. Para desenvolvimento mobile, por exemplo, né? Então, tanto a Apple quanto o Android tem um guia para o desenvolvedor que um guia
de auxílio, né, para desenvolvimento de interfaces que é super completo, né? Então, o guia da Apple, por exemplo, do iOS, né, ele vai nos dizer lá o que, que a gente deve fazer para que nossos aplicativos possam ser aceitos na Apple Store. E a gente sabe que a Apple Store é chatíssima para aceitar, né? Então, né, o que se pretende, quem deseja publicar alguma coisa lá tem que fazer bem feito. Então, esse é um guia muito detalhado, que tem recomendações tanto genéricas como específicas, né? E está adaptado agora ao iOS 18. Aqui está até escrito 16, né? Mas então ele já é do iOS 18, que saiu agora há pouco. Ele oferece guidelines diferentes dependendo do dispositivo, né? Se estou programando para iPod, para iPhone, para iPad, para o Apple Watch, para o Apple TV. Cada um tem um conjunto de recomendações, né? Algumas das recomendações que estão lá, né, dizem, tá, as pessoas, quando elas interagem com o aplicativo, elas só interagem com o aplicativo por vez. Então, não é multitask, né? O uso de helps de forma explícita na tela deve ser mínimo. Então, a gente evita help, né? Evita informações, né? Ajudar o usuário através de help. A maioria das apps para iOS tem uma única janela, então a gente desenvolver com uma única janela também. Use gestos e não cliques. Então, essas são algumas das recomendações desse guia da Apple que é completíssimo. O guia da Android, no Android tem um Style Guide, né, que tem o mesmo objetivo do, do, do guia da Apple, né? Então, o Android usa um outro modelo de negócio, onde eles não são tão rígidos para permitir que os usuários coloquem aplicativos na loja deles. Mas isso não quer dizer que eles não se preocupem com isso. O guia da Android, que é o Android Style Guide, ele é inclusive mais detalhado do que o da Apple, né? Então também traz, né? Então começa dizendo que sempre o desenvolvimento de apps para Android, a gente deve partir de três premissas básicas, que é encante-me, simplifique minha vida e surpreenda, né? Então, partindo do princípio que o aplicativo tem que ser desenvolvido de tal forma que envolva o usuário. Nos guidelines da Android tem guidelines para telefone, para tablet, para Android TV, para Android para carros, né? Então cobre também toda a gama de dispositivos móveis. E além desses, a gente tem é, outros conjuntos de guidelines para inspeção de conformidade, né? Como já tinha mencionado antes, a norma ISO, a ABNT. A ISO tem uma norma que é só para ergonomia de software de escritório, né? Tem uma ISO que é só para desenho de ícones, uma outra que é para projeto de avaliação, e assim por diante. Então, só a ISO aí é um mundo de possibilidades. A gente também tem guidelines para web, tá? Então, tem lá alguns links aí para quem tiver curiosidade, quais são os 10 maiores erros em web design, né? 113 design guidelines para homepages, tá? Para usabilidade em web também. Então, guias para desenvolver conteúdo ou software para o governo americano. Então, assim, todo mundo tem a sua guideline, né? Não, não menos importante, aliás, ao contrário, muito importante são as guidelines para acessibilidade, né? Então, algumas delas, né? No caso de usar animações ou imagens, usar sempre o atributo alt para indicar um elemento. No caso de clipe de áudio, fornecer legendas, oferecer o link de hipertexto, né? Sempre deve ter significado, não simplesmente um clique aqui. Então, essas são as ideias, né? Então, basicamente, para a gente trabalhar com inspeção por regras ergonômicas, a gente parte de uma checklist, né? Escolhe quais são as guidelines que a gente vai usar, dependendo do que está sendo desenvolvido, e aí cabe ao avaliador, né, inspecionar toda a interface e ir marcando, né, nas casinhas o que está sendo respeitado e o que não está sendo, né? Então, isso é o que a gente tinha aí para falar sobre inspeção de, de conformidade, né?
posto que a gente já é, explicou bastante mais detalhe como funciona a avaliação heurística, que é uma forma de inspeção de conformidade. Então, era isso sobre esse assunto aí.